palavra e voltando para sua casa sem ser curada. E a Bíblia diz que ela de modo algum poderia endireitar-se. Sabe o que é de modo algum poder se endireitar? Essa mulher não começou a vida encurvada. Essa mulher não começou a vida corcunda. Essa mulher foi sendo acometida por esta enfermidade. E esta enfermidade foi envergando ela ao longo dos anos. Quem sabe ela começou a sentir uma dor na sua coluna cervical. Aí ela começa a tomar um remédio. Aí ela começa a procurar um médico. Da coluna cervical desce para a dorsal. Da dorsal para a lombar. E essa mulher chega no nível de tanta dor que ela está encurvada agora. Ela tentou de tudo. Irmão, se fosse hoje, essa mulher ela tinha tentado quiropraxia. Essa mulher tinha tentado o shiatsu. Essa mulher tinha tentado RPG. Essa mulher tinha tentado pilates. Essa mulher tinha tentado acupuntura. Essa mulher tinha tentado tudo para tentar resolver o problema que acometia a sua vida. Isso aqui é uma figura da humanidade que é aprisionada por Satanás. Tenta de todas as formas. Mas hoje não é culto de libertação. Hoje é culto de consagração. É isso mesmo. Para isso que se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Naquele dia, aquela mulher entrou para ouvir a palavra. Ela não ia na sinagoga por causa de milagre. Ela ia na sinagoga para ouvir a palavra. Ela vai ouvir a palavra. E quem ouve a palavra, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher. Eu imagino naquele ambiente, Jesus olhando aquela mulher que estava ali. E ele vê aquela mulher ouvindo a palavra, escutando a palavra, se alimentando da palavra, se nutrindo da palavra, mas dentro dela existia algo que incomodava, existia dores naquela mulher, existia ali naquela mulher um trauma, e literalmente aqui, o futuro doutor Tarcísio de traumatologia que estava na sua coluna. E vamos entender pela anatomia, o esqueleto humano é a estrutura que sustenta o corpo. Então aquela mulher está com um problema na estrutura. O problema não é externo. Externamente, vê-se que ela está encurvada. Mas dentro dela, o esqueleto dela, a estrutura dela está comprometida. Aí Jesus ele olha para ela e olha ela agora mente de pregador. Jesus olhando para ela, eu vou consertar essa estrutura dela. Eu vou reparar essa estrutura dela. Eu vou tocar na estrutura dela. Eu vou endireitar essa estrutura dela. Essa estrutura que eu não sei se foi por legalidade ou se foi por permissão. Mas essa mulher era filha de
Não foi cartomante, foi Jesus, foi imediatamente. Foram quantas sessões na mesa branca? Não foi mesa branca, foi Jesus, foi imediatamente. Foram quantas sessões na carta? Foi na carta não, foi Jesus, foi imediatamente. Foram quantas sessões na cigana? Não foi cigana, foi Jesus, foi imediatamente. E quanto é que tu pagou? Pelo contrário, lá fora eu pago, no médico eu pago, no advogado eu pago, na mesa branca eu pago, na cigana eu pago, mas aqui dentro foi a graça dele, de olhar pra mim e me coloca sobre a graça, por ele ter tocado e te colocado de pé. Escute uma coisa aqui. Efésios 3:8 diz sobre as riquezas incompreensíveis ou insondáveis de Deus. E eu fico me perguntando que riquezas são essas? Incompreensíveis, insondáveis de Deus. E aí em Colossenses, que é a carta gêmea de Éfeso, diz que é Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que foi escondido antes da fundação do mundo. Então escute uma coisa. Cristo Jesus, ele tabernaculou num corpo, na matéria. O verbo se fez carne. Então o acesso, ele como sumo sacerdote, que está escrito em Hebreus, ele nos deu acesso à adoração. Essa mulher, legalmente, pela lei, se fosse na antiga aliança, ela não tinha direito de adorar. Ela não tinha direito de ofertar sacrifício. É claro que, por exemplo, o sacerdote ou o sumo sacerdote precisavam vir da linhagem de Arão. Mas, como Pedro diz, vós sois sacerdócio real. Deus nos constituiu como sacerdócio real. Jesus estava fazendo uma transição ali. De alguém que estava na escravidão e alcançando a liberdade. Eu vou ler esse texto aqui. Eu vou ler esse texto aqui. Levítico, capítulo de número 21. No versículo de número 20, fala das leis do sacerdote que não poderiam oferecer oferta e nem se chegar perto do altar. Olha o que a Bíblia diz: o corcunda, o anão, o que tiver defeito no olho, o que tiver sarna, o que tiver impinges, o que tem as suas pernas quebradas, todo aquele que for defeituoso não pode adorar. O sacerdote da antiga aliança. Então, na nova aliança, na época da graça, constituído como novo sacerdote, que somos nós, Jesus olhou e falou assim: eu estou tirando aquilo que distanciava. Aqueles que precisavam ser perfeitos, eu estou substituindo. Por isso, ele chama as coisas que não são para confundir as que são. Ele está olhando para aquela mulher ali, é um exemplo daquela mulher. Se ela fosse corcunda na antiga aliança e colocar aqui como uma analogia, como figura, essa mulher não tinha o poder de adorar, ela não tinha o poder de sacrificar, ela não tinha o poder de enaltecer, como figura. Só que agora Jesus olha para ela quebrada, envergada, ela que está acometida, a estrutura comprometida. Jesus olha para ela e a religião afastava. Só que Jesus olha para ela e fala assim: olha, se aproxima de mim. Jesus ensinando. Aí Jesus fala assim: se aproxima de mim. Se aproxima com as tuas dores.